Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos deu mais uma oportunidade de juntos ao redor da sua palavra aprendermos um pouco mais. É certo que não juntos fisicamente, mas espiritualmente, com um único propósito, que é adorar ao nosso Deus, que é glorificar ao nosso Deus, que é ouvir a voz do Deus vivo por meio da sua palavra. Que tanto você como eu estejamos prontos para receber aquilo que Deus quer trazer para nós como indivíduos, mas principalmente como igreja, que possamos atentar para a voz do nosso Deus e não ser apenas aqueles que ouvem ou aqueles que falam, mas sermos todos aqueles que praticam a palavra do nosso Deus. Mas antes de partirmos para o texto em si, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Eis-nos aqui, eis a tua igreja ao redor da tua palavra, Pai. Nós te agradecemos primeiramente pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela chegou até nós. Essa palavra que nos transformou, essa palavra que nos transforma até hoje, que nos conforta, que nos confronta, Senhor. Muito obrigado por ela, Senhor, porque é por meio dela que tu falas ao teu povo, Senhor. Dá-me sabedoria e discernimento para passar à tua igreja aquilo que o Senhor tratou comigo, aquilo que o Senhor quer que eu passe, Pai. E também ajuda a tua igreja a ouvir, a estar atenta, Senhor, a guardar no coração e na mente, e que todos nós, Senhor, sejamos praticantes da tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento e cada dia mais, Senhor, a importância de estudarmos a tua palavra e de buscarmos mais em ti, Senhor. Somos totalmente dependentes da tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ela é luz para o nosso caminhar, Senhor. Nós também pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Nós continuamos naquela série de parábolas em que Jesus está direcionando aos seus discípulos. Porque, como sabemos, aqui na parábola do semeador, no começo do capítulo 13, Jesus estava tratando com as multidões, tanto a do semeador como a parábola do joio. Porém, a partir do versículo 36, quando Jesus vai explicar a parábola do joio para os seus discípulos, nós vemos que Jesus ele despediu as multidões. Então, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede, elas foram direcionadas aos seus discípulos, aqueles que faziam parte do seu círculo mais íntimo, os 12. E é interessante que tanto essa parábola como a parábola do joio é algo que era tanto daquele contexto, porque em uma época onde a agricultura e a pecuária fazia parte da maior renda daquelas pessoas da época, sendo servos em campos, geralmente, e pescadores, eles iriam entender de uma forma melhor parábolas que se tratassem disso. E nós sabemos que dentro do ciclo íntimo de Jesus, nós tínhamos 4 discípulos que eram pescadores, que era Pedro e André, Tiago e João. E é interessante isso, porque hoje em dia, se nós não trabalhamos com a pesca e se nós não trabalhamos em campos, nós não sabemos as técnicas atuais, nós não sabemos o que foi deixado para trás, nós não sabemos como era feito antigamente e como é feito hoje em dia. Se nós não trabalhamos em áreas de estudo sobre isso ou na profissão em si, nós não estaríamos tão atualizados como eles estariam naquela época. Então é interessante ver essas parábolas sendo trazidas para aquelas pessoas. E a parábola da rede, a partir do versículo 47, nos diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela vai ser muito parecida, ela vai ter muitas semelhanças com a parábola do joio. Mas antes de falar sobre essas semelhanças, é interessante ver na parábola aquilo que será usada para fazer os discípulos entenderem a palavra, que é, bom, a rede, né, que é aquilo que será lançada, o mar, onde os peixes estão, os peixes e os pescadores. Então, Jesus traz 4 coisas
diferentes, mas o ensino ele é semelhante à parábola do joio. Em qual sentido? Bom, primeiro, não há distinção no momento exato. Não há distinção no momento exato. Como assim? Se nós lermos do versículo 27 até o versículo 30 da parábola do joio, está escrito que depois dos servos terem visto que entre a plantação apareceu o joio, eles dizem a partir do versículo 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E o versículo 47 vai dizer que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Assim como apenas na colheita iria separar um do outro, ou seja, o joio do trigo, apenas no final da pesca, quando eles já tivessem arrastado as redes até a praia, é que os peixes bons seriam separados dos ruins. E é interessante que já naquela época já existiam vários tipos de pesca. Um desses tipos era o arrastão, ou pesca de arrasto. Calma, não é esse arrastão que eu estou falando, esse que está na sua mente. Você que mora no Brasil conhece muito bem, especificamente se você mora no Ibura. Não é sobre esse arrastão que nós estamos tratando aqui. Mas arrastão seria uma técnica de pesca onde dois barcos estariam em paralelo, um de frente ao outro. E aí uma rede bem grande, ela teria uns pesos em uma parte, ela seria jogada e esses pesos fariam com que ela fosse até o fundo e aí os dois barcos puxariam essa rede. Mas ela não era a única forma de pescar. Se tivesse apenas um barco, esse barco poderia prender uma parte da rede na praia e aí fazer com a rede um movimento circular, voltando até a praia, fazendo com que assim, nesse movimento circular, eles recolhessem o máximo de peixes possível. Então, é interessante ver que até naquela época já existiam várias formas, várias técnicas de pesca. E pensando sobre separar os peixes bons ou ruins, nós devemos lembrar como era ali em relação ao alimento para os judeus. Não era qualquer tipo de animal que eles poderiam consumir. Então, por exemplo, peixes sem barbatana e sem escamas, eles não poderiam ali consumir. Então é interessante ver que tanto na parábola do joio como na rede, nós vemos que essa distinção é feita apenas no final. O segundo ponto é que no tempo determinado é que a rede será puxada. No versículo 30 da parábola do joio, como nós lemos, diz: Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E no versículo 48, aqui da parábola da rede, diz que quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. E é interessante que, vendo sobre isso, eu me lembro do que Pedro falou em sua segunda carta, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, quando ele diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, se não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Até que a rede esteja totalmente cheia, ela não será puxada. Ela será puxada apenas quando ela estiver totalmente cheia. E Pedro, ele continua no versículo seguinte, dizendo no versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, para a alegria de uns irmãos e desespero de outros. É interessante que essa ideia de seleção ela deve ser mantida em nossa mente para entendermos o ensino dessa parábola, que claramente focaliza o dia do juízo final. Claro, todas as parábolas, como foi falado, como nós sabemos, elas têm um único propósito, mas nós conseguimos entender os tipos de parábola, como por exemplo essa do joio,
e essa da rede, que, como nós conseguimos ver, elas falam sobre o juízo final. E essa é a segunda coisa que nós podemos encontrar de paralelo entre a parábola do joio e a parábola da rede. A terceira é que os bons e ruins estão juntos. Tanto o joio estava com o trigo, como os peixes ruins estavam andando junto com os peixes bons, andando. Eu sei que você vai me entender. Como foi falado, infelizmente não há igreja sem joio. Os peixes bons estavam no mesmo lugar dos peixes ruins. E isso deve nos trazer um alerta, igreja. Sim, um alerta, um autoexame, na verdade. Em vez de tentar olhar para o coleguinha, tentar olhar para o irmão e tentar identificar se ele é joio, se ele é trigo, se ele é um peixe bom ou se ele é um peixe ruim, devemos fazer um autoexame. Perguntar, será que eu sou o trigo? Será que eu sou o peixe bom? Ou será que eu sou o joio? Ou será que eu sou o peixe ruim? Nós devemos fazer esse autoexame, igreja. O quarto ponto é que é a explicação do que a parábola quer dizer. No versículo 42 e o versículo 50 aqui do capítulo 3, nós temos exatamente o mesmo versículo. O versículo 42 é a explicação da parábola do joio, que diz: e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. E o versículo 50, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui traz os anjos como sendo aqueles que irão fazer a distinção. Nós vemos isso no versículo 49 da parábola da rede, quando ele diz: assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E aí continua aquele versículo. E é interessante que nós temos aqui muitos versículos para a parábola do joio e uma explicação à parte para ela, enquanto na parábola da rede nos é descrito com apenas 4 versículos. Talvez por trazer uma ideia semelhante a uma parábola que Jesus tratou de forma minuciosa com os discípulos, ele quisesse apenas reforçar essa ideia. Tá, nós vimos as semelhanças entre a parábola do joio e do trigo e a parábola da rede. Mas o que nós podemos aprender hoje com a parábola da rede? Bom, em primeiro lugar, devemos lançar as redes no mar, sem querer distinguir. Como assim? Nós, igreja, todos nós, fomos transformados de pecadores em pescadores de homens. Como um louvor de uma banda estrangeira, ele diz o seguinte, abre aspas: nós somos um ninguém, falando sobre um alguém que salvou a nossa alma. Fecha aspas. Quando pregamos o evangelho, nem cabe a nós distinguir quem é peixe bom, peixe ruim, quem será aquele que é joio, que é trigo, ou tentar até prever o que essa pessoa será, porque apenas Jesus sabe quem é quem. Apenas ele sonda os corações, apenas ele sabe exatamente o que se passa dentro de cada um de nós. Eu fiquei pensando, enquanto eu fazia esse estudo, no Eric pré-evangelho. E o que eu quero dizer com isso? Bom, existem um crente antes do evangelho, ou seja, antes de ser crente, e depois, uma pessoa totalmente mudada. Deve ser assim nas nossas vidas. Eu creio que seja na sua vida também. E eu confesso, irmãos, que o Eric pré-evangelho, eu vejo hoje que era totalmente desagradável. Era alguém desagradável de estar junto, de conversar, principalmente se fosse um cristão, se fosse alguém crente. Mas mesmo assim, mesmo eu sendo essa pessoa, não foi impedido do evangelho ser pregado a mim. Por exemplo, não foi impedido do irmão Gabriel me convidar para ir até o acampamento, ali ouvir o evangelho e então me converter. Não foi escolhido, não, aquela pessoa nem gosta daquela pessoa, olha como ela fala, olha o que ela faz, eu não vou pregar o evangelho a ela. Não, não foi restrito, mas o evangelho foi pregado. Nós não podemos selecionar que um evangelho deve ser anunciado. Nossa, não vou pregar para aquela pessoa não, ela se veste de tal maneira, ela age assim, eu não vou pregar. Não, a pregação é dirigida a todos, sem qualquer discriminação. Mas claro, igreja, nós precisamos sempre lembrar da preciosidade do evangelho.
Quando eu falo que nós não podemos selecionar a quem será pregado, eu falo de olhar para a pessoa e por como ela é ou por como ela age, não pregar o evangelho. Mas se eu estou pregando para alguém, essa pessoa despreza e essa pessoa não dá o valor devido e eu estou lá pregando, e ela não dá o valor, ela menospreza, aí eu estou jogando pérolas aos porcos. Mas agora, se eu olhei para alguém e pelo que eu vi, eu julguei pela capa e não preguei o evangelho, aí eu estou errado. Nós precisamos pregar a todos, mas também precisamos ter sabedoria vindo do nosso Deus para não jogar pérolas aos porcos. Então, primeira aplicação, nós devemos lançar as redes no mar sem querer distinguir. E a segunda aplicação, e eu quero a sua atenção aqui, por favor, que é: não fomos tirados do mundo, mas separados no mundo do mundo. Eu vou repetir, calma. Não fomos tirados do mundo, mas separados no mundo do mundo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 14, Paulo diz o seguinte: Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Enquanto expomos o evangelho no nosso dia a dia, nós, claro, pregamos com as nossas vidas também, mas diante de um mundo onde jaz do maligno, diante de um mundo onde aquilo que é falado é desagradável na roda de amigos no trabalho, na escola, na faculdade, nós precisamos ser santos e precisamos demonstrar que somos santos. Mas o que eu quero dizer é que a consumação do século ainda não chegou. Nós pregamos e convivemos com todos os tipos de pessoa. Por exemplo, algumas pessoas passam o dia inteiro, ou apenas a manhã, ou apenas à tarde, ou apenas à noite, com pessoas que são ímpias, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola. Então, nós ainda estamos neste mundo, planeta Terra. Nós não fomos levados a um planeta à parte quando nos convertemos, ou não fomos arrebatados imediatamente ao céu. Por quê? Porque todos nós temos uma missão, que é pregar o evangelho. Então é isso que eu quero dizer, que não fomos tirados do mundo. Nós não fomos tirados do planeta Terra. Eu não fui tirado daqui de onde eu moro. Mas, neste mundo, nós fomos separados de todos os outros. Por quê? Porque nós somos santos, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele nos libertou do império das trevas, porque agora nós temos a remissão dos pecados. E nós fomos salvos, transformados de pecadores em pescadores de homens. Mas, claro, nós temos que ter sabedoria, temos que ter em mente que fomos colocados em determinado lugar para que as pessoas ouçam Cristo de nós e vejam Cristo em nós. Uma frase que é bastante dita é que talvez sejamos a única Bíblia que muitos irão ler. E também nós seremos a única Bíblia que muitos irão ver, por assim dizer. Porque imagina que se eu falo algo, eu falo sobre Jesus, eu falo sobre ser santo, eu falo sobre a remissão dos pecados, e aquela pessoa ímpia que está comigo todos os dias não vê aquilo que eu estou falando, vê algo totalmente diferente. Será que ela vai mais me ouvir ou me ver? Por isso que tem que ter uma adição, tem que ter a fala e tem que ter o viver, para que aquela pessoa possa ouvir e ver em nós. Nós fomos chamados para ser sal e luz deste mundo que está em trevas. Ele ainda está em trevas e nós fomos chamados para ser sal e luz, exemplo neste mundo. Porque quando a rede foi jogada ali naquele mar, os peixes ruins ainda estavam juntos com os peixes bons, eles estavam andando juntos no mesmo lugar. E a terceira e última aplicação é que o inferno, ele é real. O inferno, ele é real. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque pensar no inferno trará um sentido de urgência. Claro, quando nós pensarmos no inferno, nós vamos pensar no céu, na eternidade. É maravilhoso pensarmos nisso, pensarmos como será, desejarmos. Mas o pensar no inferno deve trazer um sentido de urgência para aquelas almas que estão indo
para a perdição, sejam aqueles que estão mais próximos de nós ou não. Versículo 49 e 50, terminando a parábola da rede, Jesus diz: assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, deve-se ter uma urgência em nós, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Eu sei que é gravado, mas eu escutei o seu amém daqui. Então, nós devemos pregar, avisar, falar das pessoas, do alguém que nos transformou, que nos salvou. Devemos falar da preciosidade do Evangelho. Devemos avisar aqueles que estão com tampões nos ouvidos e com uma venda nos olhos, não conseguindo ouvir a voz do Deus vivo e não conseguindo ver que estão caminhando para a perdição. Então, que nós venhamos sim lembrar do céu, da eternidade, que será maravilhoso, igreja, mas também devemos pensar no inferno para que nos traga o sentido de urgência. E para finalizar, eu queria ler Apocalipse capítulo 22, versículo 20, onde está escrito: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, igreja. Que Deus, pois, nos abençoe.